de abrir as duas carinhas. Se você encontrar o doutor Quirino, você clica nele aí. Aqui. Pode dizer ele que ele deve estar falando. Não, mas se quiser aqui, ó. Certo aí, doutor Quirino? Ok. Como é que está agora? Eu escuto. Eu estou escutando bem. Você está me escutando bem, doutor Quirino? Perfeitamente. Então, tá ótimo. Então, podemos começar aqui com um pouquinho de atraso, mas vamos indo. Doutor Quirino, eu vou fazer sempre uma constatação, uma pergunta em seguida, para que o senhor possa explanar para a gente, tá bom? Perfeito. Durante a epidemia do coronavírus, precisamos continuar ofertando cuidado aos dependentes químicos, mas sempre atentando para a segurança devido à nova condição sanitária do país, certo? Quais as ações do governo federal voltadas ao tratamento dos dependentes químicos? Os acolhimentos nas comunidades terapêuticas continuam acontecendo e como isso é feito? É importante porque nós temos um público muito diferente hoje, doutor Quirino. Então, às vezes, são pessoas que não são ligadas, então é importante elas entenderem isso. Por favor. Neste momento grave que o Brasil vive, que todo mundo enfrenta, que é a pandemia pelo coronavírus, nós estamos com um grande desafio no que diz respeito ao cuidado, tratamento das pessoas que apresentam dependência química. Recentemente, só para nós termos uma ideia, a Organização dos Estados Americanos divulgou um documento no qual chama a atenção para essa situação, mostrando que, em que pese o grande problema que nós estamos enfrentando com a pandemia do coronavírus, é muito importante que o tratamento, que o cuidado, que a assistência para as pessoas com dependência química continue. O Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, ao NODC, também divulgou recentemente um documento que vai na mesma direção. E essa é a posição também do governo brasileiro, ou seja, em que pese esse grave problema de saúde pública que se abate sobre o país, é importante que nós, obviamente, façamos frente a esse problema, mas que não deixemos de lado outras políticas públicas que são igualmente importantes, como, por exemplo, o cuidado das pessoas que apresentam dependência química. Por conta, então, dessa necessidade de continuarmos com a oferta de cuidado, de assistência para as pessoas com dependência química no país, mas fazermos isso com o cuidado e a segurança que o momento exige por conta dessa pandemia, o governo federal, então, lançou, no final do mês de março, duas normativas para orientar as comunidades terapêuticas no acolhimento das pessoas que apresentam dependência química. Nós lançamos, então, uma portaria, que é a portaria de número 340, que foi publicada no dia 30 de março. Essa portaria foi seguida da publicação de uma cartilha de orientações para as comunidades terapêuticas. Então, essas duas normativas passam a dar, então, o norteamento que essas entidades precisam seguir a partir de agora para que elas possam ofertar o cuidado que a sociedade tanto precisa para a recuperação das pessoas com dependência química, mas, frisando novamente, um cuidado levando em consideração aspectos importantes de segurança para os acolhidos e também para as pessoas que trabalham nessas entidades. Essas duas normativas colocam inicialmente que as comunidades terapêuticas são serviços essenciais, ou seja, sendo serviços essenciais, elas então podem funcionar durante esse período, durante esse momento de pandemia. Isso é muito importante para que nós possamos, então, garantir uma segurança jurídica para o funcionamento desse serviço. Ou seja, então, o governo federal reconhece a importância desses serviços e
confere, então, às comunidades terapêuticas a condição de serviços essenciais para o funcionamento nesse período de epidemia. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto que é bastante importante para que nós possamos, então, dar essa sustentação legal para o funcionamento dessas entidades nesse momento. Uma outra questão que é importante é como, então, deve se dar, como deve, então, acontecer o acolhimento, o tratamento e a recuperação das pessoas com dependência química neste momento nas comunidades terapêuticas. Primeira questão, então, Paulo, que é importante ficar claro, é que a nossa orientação do governo federal é que as pessoas não deixem de ser acolhidas por conta da situação de epidemia. E que as pessoas que já estão acolhidas nas comunidades terapêuticas que não recebam alta por conta dessa situação. Perfeito. É importante que essas pessoas, então, permaneçam nas entidades, permaneçam nas comunidades terapêuticas e deem, então, continuidade ao seu tratamento. Então, é importante que nós orientemos as comunidades terapêuticas, os familiares e os próprios acolhidos, de que é importante que eles continuem o tratamento nesse período. Em relação aos casos novos, como então que nós estamos lidando com essa situação? Então, casos novos. Qual que é o grande problema, então? Qual que poderia ser o grande problema dos casos novos? É que, basicamente, é o indivíduo que está hoje enfrentando, né, enfim, uma transmissão comunitária do vírus. Então, é um indivíduo que pode estar contaminado com o vírus. Ao adentrar na comunidade terapêutica, ser admitido na comunidade terapêutica, pode levar, então, aos acolhidos a infecção. Então, esse daí é a grande preocupação que todos nós temos. Então, como nós estamos buscando lidar com essa questão? Então, a orientação que nós damos para as comunidades terapêuticas, a partir, então, dessas duas normativas, é que, no momento da triagem do indivíduo, ou seja, todo paciente que vai ser admitido em uma comunidade terapêutica passa por um processo inicial de triagem. É uma avaliação inicial. Neste momento, então, se existe alguma suspeita clínico-epidemiológica, ou seja, uma suspeita clínica de infecção pelo coronavírus, um indivíduo que está apresentando tosse, febre, falta de ar, dores musculares, cansaço. Esse indivíduo, então, que tem um quadro clínico sugestivo de infecção pelo coronavírus, não deve ser acolhido e deve ser encaminhado para uma unidade de saúde para avaliação. E se existe uma dúvida, então, epidemiológica, ou seja, se o indivíduo esteve ou aqui uma pessoa que apresenta, então, infecção pelo coronavírus. Nessa situação, então, de uma suspeita clínico-epidemiológica, o indivíduo não deve ser acolhido. E nas duas situações, o indivíduo deve ser encaminhado para uma unidade de saúde para uma avaliação. Quando, então, não há uma suspeita clínico-epidemiológica, esse indivíduo pode ser acolhido na comunidade terapêutica para o seu tratamento. Mas, nessa situação de acolhimento, há que se observar um período mínimo de 14 dias de isolamento, de quarentena, dentro da própria unidade. Ou seja, o indivíduo, então, ele vai ser admitido na comunidade terapêutica, entretanto, ele precisa passar por um período mínimo de 14 dias num sistema de isolamento dos demais acolhidos. Por que isso? Por quê? Porque, na verdade, esse período de 14 dias, se o indivíduo não tiver nenhuma manifestação clínica do coronavírus, se passou o período de incubação do vírus, então, se tem a segurança de que ele não tem a doença, ele pode ir para o convívio dos demais acolhidos. Então, e é importante, né, enfim, que o indivíduo, então, quando adentra na terapêutica, passe por esse período de acolhimento. Entretanto, se o indivíduo, por alguma razão, por algum motivo, ele tenha feito recentemente um exame laboratorial para a detecção da infecção do coronavírus, ele não precisa passar por esse período de quarentena.
Então, por exemplo, se o Entendi. indivíduo tem um exame de PCR que detecta a presença do vírus negativo, ou se ele tem um exame, aquele exame rápido, de avaliação rápida do diagnóstico da infecção, que mostra que ele não tem anticorpos de doença ativa, que é o IgM, esse indivíduo, então, pode ser acolhido, né? Nós não colocamos a exigência da realização de exames laboratoriais para o acolhimento, porque nós sabemos que não só o Brasil, mas o mundo inteiro está enfrentando essa dificuldade da realização de testes. Ou seja, então não é possível, neste momento, pelo menos, que nós exijamos a realização do teste. Obviamente que seria uma situação mais apropriada se nós conseguíssemos fazer o teste antes do acolhimento. Nós teríamos, enfim, a certeza de que o indivíduo não estaria contaminado. Entretanto, pela escassez de teste, que eu repito, que não é só no Brasil, está acontecendo infelizmente em todo o mundo, não é possível se fazer isso. Mas, obviamente, que numa situação específica em que o indivíduo tenha eventualmente realizado o teste, um teste negativo, teste laboratorial negativo, ou um teste de PCR, ou um teste rápido de detecção de uma infecção atual pelo coronavírus, pode ser utilizado para fazer com que o indivíduo então não precise passar pelo período de quarentena quando do ingresso na unidade, na comunidade terapêutica. Uma outra questão que é importante também é que essas orientações, tanto na portaria quanto nessa cartilha que o Ministério da Cidadania, a nossa secretaria, então, passou para as comunidades terapêuticas, nós também passamos informações e orientações no que diz respeito ao convívio dos acolhidos dentro da entidade, né? Então, nós colocamos algumas orientações, né, para serem seguidas durante o acolhimento. Então, por exemplo, orientações para higienização, então, higienização das mãos, por exemplo. Outra orientação é manutenção do o distanciamento entre as pessoas, um distanciamento mínimo nas atividades que são realizadas nas comunidades terapêuticas, como, por exemplo, atividades terapêuticas. Então, sempre se mantendo um distanciamento social. Uma outra questão que é importante também nós contraindicamos nesse período de epidemia pelo coronavírus, nós contraindicamos as visitas familiares, com a ideia de que nós possamos diminuir então a circulação de pessoas de fora do ambiente das comunidades terapêuticas dentro das entidades, para que nós possamos diminuir então a chance de levarmos a infecção para dentro da comunidade terapêutica. Então, nós também contraindicamos a visita de familiares, enfim, nesse período. Uma outra situação também que nós contraindicamos é a realização de atividades externas pelos acolhidos. Todos nós sabemos que é muito comum nas comunidades terapêuticas a realização de atividades externas, principalmente no que diz respeito a atividades que visam a reinserção social do indivíduo, a sua reabilitação psicossocial. Nesse momento específico, então, nós contraindicamos a realização das atividades, para que nós, então, diminuamos também a chance do indivíduo sair da comunidade terapêutica, contrair o vírus lá fora e trazer para dentro da comunidade. Então, nós também contraindicamos essas atividades neste momento de epidemia. Agora, essa semana, então, dando sequência ao processo de monitoramento e discussão contínua que nós estamos fazendo com as lideranças das comunidades terapêuticas, com as federações das comunidades terapêuticas, com a Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, nós lançamos mais 2 normativas. A partir de agora, então, nós passamos a monitorar as comunidades terapêuticas no que diz respeito, então, às ações que elas estão fazendo para poder dar conta das necessidades, então, das necessidades de proteção dos acolhidos lá contra a infecção pelo coronavírus. Então, nós temos um sistema de comunicação entre o Ministério da Cidadania e as comunidades terapêuticas,
um sistema eletrônico que as farmacêuticas prestam contas mensalmente das suas atividades, enfim, para o Ministério. E a partir de agora, então, nós passamos também a exigir que as farmacêuticas, então, informem a nossa secretaria, o nosso Ministério, das ações que elas estão realizando para que elas possam acolher as pessoas com dependência química nesse período de infecção, de epidemia pelo coronavírus. É importante que esse tratamento, esse acolhimento continue, mas obviamente com segurança para os acolhidos, claro. E nós então agora estamos monitorando isso mais de perto. E uma outra questão que a gente passa a monitorar também mais de perto é a presença de eventuais casos de infecção por coronavírus nas comunidades terapêuticas. Então, nós também passamos agora a monitorar a presença de pessoas infectadas pelo coronavírus nas comunidades terapêuticas, infecção entre os acolhidos, só para que nós tenhamos uma ideia então da magnitude desse número, né? Hoje o governo federal financia quase 500 comunidades terapêuticas em todo o país. Nós financiamos 11 mil vagas Brasil afora. Então, é um contingente bastante grande de pessoas que estão acolhidas nas comunidades terapêuticas que são custeadas pelo governo federal, e nós então passamos agora também a acompanhar o número de casos de pessoas que apresentam infecção pelo coronavírus. Só para que nós possamos ter uma ideia, a notificação de pessoas com infecção pelo coronavírus já é compulsória, já é obrigatória, ou seja, a notificação precisa ser feita para as autoridades sanitárias. Entretanto, nós também, a partir de agora, então, solicitamos também que essa comunicação seja feita para a nossa secretaria no Ministério da Cidadania, para que nós possamos acompanhar eventuais casos de infecção, para que nós possamos ter condições de realizar um acompanhamento mais de perto e tomar as medidas que se fizerem necessárias. Entretanto, só para registrar aqui também, até o presente momento, nós não identificamos nenhum caso de infecção pelo coronavírus em nenhuma das quase 500 comunidades terapêuticas que o Ministério da Cidadania financia em todo o país. Perfeito. Eu gostaria de falar que nós já estamos com mais de 120 pessoas assistindo, doutor Quirino. Algumas adentraram depois que a gente iniciou, que esse vídeo vai estar disponível depois num link dentro das nossas redes sociais, para quem quiser ver novamente, tirar algumas dúvidas, enfim, escutar tudo o que o doutor Quirino falou nessa primeira pergunta. E agora eu vou para a próxima pergunta. A constatação para a próxima pergunta, doutor Quirino, é o seguinte: o impacto econômico da epidemia por o coronavírus está sendo bastante grande, afetando empresas, famílias, cidadãos e a sociedade como um todo. O governo federal tem trabalhado para minimizar o impacto da crise econômica sobre as comunidades terapêuticas e seus acolhidos e familiares. Como é que está acontecendo isso? A gente tem visto muita coisa na mídia falando disso e aquilo, mas especificamente para o grupo que é acolhido, como é que, para esses acolhidos, como é que está acontecendo isso, doutor Quirino? Fala um pouco para a gente, que é muito importante esse tema. Por favor. O impacto econômico, financeiro, em toda a sociedade, nesse momento de enfrentamento à epidemia do coronavírus é muito grande, né? Ou seja, infelizmente nós já estamos tendo reflexos muito importantes e reflexos muito duros advindos da epidemia que estamos enfrentando do coronavírus. E por conta disso, então, o governo federal tem lançado mão de várias iniciativas para tentar minimizar e diminuir o impacto econômico e financeiro em toda a sociedade, né? Em empresas, nas famílias, na vida dos cidadãos. E o que nós estamos trabalhando agora na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, lá na Sinapred, nós estamos agora trabalhando para que nós possamos levar para as comunidades terapêuticas e também para os seus acolhidos essas medidas que o governo federal, então, está lançando. Então, só para que nós possamos ter uma ideia, para as comunidades terapêuticas agora, nós estamos
trabalhando junto a elas em cima do projeto Arrecadação Solidária. Esse é um projeto que foi lançado agora, recentemente, no dia 7 de abril. Arrecadação solidária, é isso, doutor? Exatamente. Projeto Arrecadação Solidária, que foi lançado no dia 7 de abril. Esse é um programa importante do governo federal, ele não é destinado especificamente para as comunidades terapêuticas, mas nós estamos levando esse projeto para as entidades agora, para que elas possam participar, para que elas possam se beneficiar dessa ação do governo federal. Para as terapeutas que tiverem interesse em participar, elas precisam se cadastrar no site do programa Pátria Voluntária, que é um programa do governo federal que trabalha com entidades que têm a sua ação fundamentada no trabalho de voluntários, do voluntariado. Então, para que as comunidades terapêuticas que trabalham com o voluntariado possam participar desse programa e receber, então, os benefícios desse projeto, do projeto Arrecadação Solidária, a entidade precisa acessar a página, então, que é o www.patriavoluntaria.org. Então, www.patriavoluntaria.org. Acessando, então, esse endereço eletrônico, as comunidades terapêuticas podem, então, se inscrever, elas podem se cadastrar nesse projeto, no projeto Arrecadação Solidária, e a partir disso, então, receber os benefícios, enfim, desse programa. Então, isso daí é um programa voltado para as entidades do terceiro setor que trabalham com voluntariados, e aí se encaixam as comunidades terapêuticas, e nós agora estamos incentivando e ajudando as comunidades terapêuticas a participarem deste projeto. Nós também estamos trabalhando com as comunidades terapêuticas para que elas ajudem, então, o governo federal a levar ações e a levar benefícios que o governo federal, então, está concedendo para a sociedade como um todo, para os seus acolhidos. Então, nós estamos trabalhando com 7 iniciativas junto aos acolhidos nas comunidades terapêuticas, para que eles possam, então, eles e as suas famílias possam acessar esses projetos. O primeiro deles talvez um dos benefícios que estão sendo mais discutidos e falados agora, que é o auxílio emergencial, que é o Corona Voucher, Então, esse auxílio emergencial de R$600 ou R$1.200, ele vai estar disponível, então, para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica neste momento, e os interessados podem acessar o site da Caixa, que lá vão ter todas as informações para que eles possam acessar esse programa. Esse programa é muito importante porque ele ajuda, na verdade, os acolhidos que estão nas comunidades terapêuticas, principalmente a ajudar a manter as famílias que estão lá fora. Nós sabemos, enfim, que essa epidemia tem causado um impacto muito grande na vida financeira das famílias, então é importante que os acolhidos possam ter acesso a esse programa e ajudar, então, a manter suas famílias fora da entidade. Um outro benefício que também é colocado à disposição dos acolhidos é o saque do FGTS. Então, o governo federal publicou uma medida provisória, também no dia 7 de abril, que permite, então, a partir do dia 15 de junho, o saque no valor de R$ 1.045 do FGTS. Então, as pessoas que têm direito a sacar o FGTS, o governo federal, então, abriu a possibilidade do saque de um valor até R$ 1.045 a partir do dia 15 de junho. Ou seja, então, isso daí também é um outro valor para as pessoas que tiverem direito a sacar o FGTS, que podem ajudar, então, no sustento, em especial, das suas famílias fora da internação. Uma outra possibilidade é que o governo federal também colocou uma questão que é importante, que diz respeito ao 13º salário de aposentados e pensionistas. O governo federal vai pagar a primeira parcela do 13º salário a partir do dia 24 de abril.
e a segunda parcela a partir do dia 25 de maio. Então, houve uma antecipação do pagamento da 13ª parcela, da 13º salário, né, enfim, de aposentados e pensionistas do INSS. Outro benefício é a antecipação do abono do PIS/PASEP. Né? O governo antecipou para o dia 29 de maio a data para sacar o abono salarial do PIS/PASEP, que é uma outra possibilidade também das pessoas acessarem recursos. Então, existe a possibilidade das pessoas sacarem o valor de até R$ 1.045 do PIS/PASEP. Um outro benefício que pode ser acessado pelos acolhidos é o adiantamento de R$ 600 para aqueles indivíduos que estão na fila do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Né? Então, pessoas que apresentam quadros de deficiência podem pedir esse adiantamento. Se terão ou não direito a acessar o BPC, podem então sacar ao valor de R$ 600. Um outro benefício é o adiantamento de R$ 1.045 para aquelas pessoas que estiverem também na fila, mas aí do auxílio-doença. Nós sabemos que muitas pessoas que estão nas farmácias terapêuticas têm direito, né, enfim, ao benefício do auxílio-doença, do INSS, muitas delas, inclusive, por conta do quadro de dependência química. E quem estiver, então, na fila do INSS pode também, enfim, receber esse adiantamento de R$ 1.045 antes mesmo da decisão, enfim, se o INSS vai ser favorável ou não a esse pleito do indivíduo. E por último, né, enfim, pessoas que vivem em moradias em que a parcela do consumo de energia elétrica for inferior ou igual a 220 kW mês, essas pessoas também têm o benefício da isenção da conta de energia elétrica. Então também é um outro benefício que pode ajudar sobremaneira as famílias dos acolhidos. Então, na verdade, o governo federal tem trabalhado, né, medidas gerais para se criar um colchão, na verdade, social, para evitar, enfim, um impacto muito grande que, infelizmente, já está acontecendo por conta da epidemia do coronavírus, e tanto as farmácias terapêuticas quanto os seus acolhidos e familiares têm direito a acessar esses benefícios do governo federal. E nós, a nossa Secretaria Internacional Senapred, estamos trabalhando junto às federações das farmácias terapêuticas, às lideranças das farmácias terapêuticas, para que nós possamos levar, então, esses benefícios do governo federal tanto para as entidades quanto para os seus acolhidos e familiares. Perfeito, doutor Quirino. Volto a falar a todos que estão nos assistindo que esse vídeo vai estar disponível, quem quiser assistir novamente, todas essas informações muito importantes. O doutor Quirino começou falando sobre algumas normativas, sobre uma cartilha, sobre uma portaria, como deve proceder as comunidades terapêuticas. O segundo item que ele falou sobre a questão econômica nesse momento difícil. E agora, doutor Quirino, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre as ações de reinserção social precisam ser contínuas, certo? Como é que a Senapred está trabalhando para dar sequência a essas ações com os pacientes acolhidos nas comunidades terapêuticas? Como você mesmo nos adiantou, Paulo, na verdade, todas as ações, todas as políticas públicas são fundamentais e precisam ser continuadas mesmo nesse período de epidemia pelo coronavírus. Na verdade, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais e a sociedade como um todo precisa encarar, na verdade, essa epidemia como sendo um problema extremamente complexo. E por ser um problema complexo, as saídas e o enfrentamento a ele precisa se dar também com ações complexas e que busquem dar conta de todas as necessidades que essa questão traz para a sociedade. Então, nós precisamos de ações para diminuir a infecção, para prevenir a infecção do coronavírus na sociedade. Precisamos ter ações para ofertarmos cuidado para as pessoas que se infectarem, diminuindo, buscando diminuir a taxa de mortalidade da infecção. Precisamos também trabalhar com ações
de suporte econômico e financeiro para toda a sociedade, em especial para os mais vulneráveis, como nós acabamos de conversar aqui. Precisamos lutar também para darmos continuidade às políticas públicas vigentes, como, por exemplo, a política pública de cuidado às pessoas que apresentam dependência química. E também precisamos trabalhar para que possamos proteger a economia do país. Ou seja, são todas essas nesse período de epidemia. Ou seja, então, o enfrentamento à epidemia, na verdade, necessariamente precisa abarcar todas essas frentes de ação. É assim que o governo federal está trabalhando, é assim que nós estamos trabalhando na nossa secretaria. Então, nessa questão específica da continuidade das ações de reinserção social, na secretaria, no ano passado, nós iniciamos duas ações, dois programas bastante importantes. Um deles é dar acesso aos acolhidos nas comunidades terapêuticas ao programa Progredir, que é um programa que ajuda os acolhidos, os dependentes químicos acolhidos nas comunidades terapêuticas, a terem acesso à capacitação para o trabalho. Então, a gente busca, com esse programa, com o programa Progredir, a capacitação das pessoas nas comunidades terapêuticas e a reinserção desses indivíduos, primeiro a capacitação pelo trabalho. Esse projeto é um projeto que acontece, essa capacitação para o trabalho acontece à distância, de modo que, nesse momento da infecção, nesse momento da epidemia pelo coronavírus, não há necessidade tão grande de ajustes nesse programa. Então, nós temos um acordo de cooperação com as comunidades terapêuticas e estamos levando, então, desde o ano passado, o programa Progredir para os acolhidos nas comunidades terapêuticas. E nós também, por meio de um acordo com as comunidades terapêuticas, com a Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, nós temos um outro programa de reinserção social, que é o programa Brasil Mais Empreendedor. Esse programa é feito em parceria do governo federal, das comunidades terapêuticas, com uma confederação, que é chamada Confederação Nacional de Jovens Empresários, que é CONAGE. Na verdade, esse programa é um programa que também a gente começou a desenvolver desde o ano passado. É uma capacitação que o CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, oferta para os acolhidos nas comunidades terapêuticas, mas com o objetivo de ajudá-los a abrir seus próprios negócios. São negócios de baixo custo e que os profissionais do CONAGE ajudam os acolhidos com as terapêuticas a abrirem seus próprios negócios. E não só eles dão uma capacitação teórica, mas também eles acompanham os acolhidos depois da sua alta, acompanham os acolhidos no processo de abertura e manutenção dos seus negócios. Perfeito. Então é um projeto bastante interessante, um projeto inovador esse, só que com a questão da epidemia pelo coronavírus, como esse projeto, como essa capacitação se dá de maneira presencial, ou seja, os monitores do CONAGE acompanham presencialmente os acolhidos nas comunidades terapêuticas nesse processo todo, o que acabou acontecendo é que nós tivemos, então, a impossibilidade da continuidade a esse processo presencialmente. Então, o que nós começamos a fazer a partir dessa semana agora, Paulo, a gente está mudando, então, nosso método de trabalho. Segunda-feira agora, nós começamos, então, a fazer esse processo de capacitação para o empreendedorismo, né, com os acolhidos com as terapêuticas, à distância. Então, é uma iniciativa que a gente está lançando agora, né, e a gente tem tido um retorno bastante interessante de várias comunidades terapêuticas que têm conseguido ofertar esse trabalho de capacitação para o empreendedorismo, né, o empreendedorismo de baixo custo, para os acolhidos nas comunidades terapêuticas. Então, é uma adaptação que nós estamos fazendo também por conta da epidemia, para que nós possamos, então, continuar ofertando aos acolhidos nas comunidades terapêuticas a possibilidade da reinserção social. É muito importante nós aproveitarmos esse momento aqui, né, Paulo, para conversarmos com as pessoas que estão nos acompanhando, que a reinserção social, principalmente aquela que é feita
através do trabalho, da capacitação para o trabalho ou da capacitação para o empreendedorismo, é muito importante. O processo de recuperação do dependente químico passa necessariamente por aí. Então é muito importante que nós possamos dar cada vez mais importância para esse tipo de ação. Uma coisa importante, doutor Quirino, que eu queria comentar aqui com todos que estão nos assistindo, é que assim, está chegando muitas perguntas, muita gente parabenizando o senhor, o Senapred, pelas ações, enfim, em nome deles eu parabenizo e só falar a todos que nós estaremos depois respondendo todas essas perguntas. E para que a gente possa fechar com o senhor aí, que é o primeiro entrevistado, e em seguida a doutora Fátima Padim vai entrar aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de alguns planejamentos que a gente comentou, de ações futuras, porque esse é um momento difícil, mas ao mesmo tempo é um momento onde a gente faz uma reflexão muito grande do que a gente pode fazer. A gente está aprendendo, reaprendendo a trabalhar, enfim. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de tudo que vocês estão aí trabalhando. Eu sei que o primeiro ano da Senapred foi um ano maravilhoso, de várias ações. A gente está junto, a partir de dezembro a gente assinou aquele termo de cooperação técnica e esse ano a gente tem várias ações. Mas, num todo, o senhor dá um panorama aí para fechar a sua entrevista a todos que estão nos ouvindo do que podemos esperar da Senapred para 2020. A nossa secretaria, Paulo, a Senapred, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, é uma secretaria nova dentro da estrutura do governo federal. Ela foi criada no início dessa gestão do governo federal, foi criada então no início do ano passado. Ela tem 15 meses de atividades, porque houve a iniciativa então desse governo de dividir as competências dentro do governo federal nas ações de enfrentamento às drogas. Então, as ações que dizem respeito à redução de oferta de drogas, basicamente ações de repressão ao narcotráfico, enfim, essas ações elas ficaram no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. E as ações que dizem respeito à redução de demanda de drogas, ações de prevenção, cuidado, tratamento, reinserção social, passaram então por uma recém-criada secretaria, que é a nossa secretaria, a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, a Senapred, que está no Ministério da Cidadania. E desde o ano passado, então, nós estamos trabalhando com essas 3 frentes: a frente de prevenção, a frente de cuidado e tratamento e a frente de reinserção social. Uma coisa que tem marcado bastante, né, as nossas ações, que nós temos buscado bastante, é nos aproximar das entidades da sociedade civil. Nós temos uma clareza total de que o problema das drogas é também um problema complexo, tal qual essa epidemia é um problema complexo, existem várias frentes. Muita gente acha que é fácil resolver, né, doutor Quirino, que é um passe de mágica e não é. Várias frentes precisam ser trabalhadas, então nós precisamos trabalhar desde a repressão, que é extremamente importante para o enfrentamento das drogas, enfim, dentro do cenário das políticas sobre drogas, é uma ação extremamente importante, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem trabalhado bastante para intensificar essas ações. Entretanto, outras ações, né, de redução de demanda de drogas também são extremamente fundamentais nesse processo de enfrentamento às drogas no país. Então, ações de prevenção, de cuidado, tratamento, de reinserção social. Então, da mesma maneira que a epidemia é um problema complexo e precisa ser tratado nas suas várias frentes, nas suas várias vertentes, o problema das drogas é exatamente igual. Se nós não trabalharmos em todas as frentes, sem negligenciar nenhuma delas, nós não teríamos o sucesso que nós buscamos. Então, acho que essa é uma questão que junta as duas coisas, né? Já que a gente está nesse momento de epidemia, na verdade, quando lidamos novamente com problemas complexos, nós precisamos buscar ações que deem conta de
toda a magnitude desse problema. E uma outra questão também é que, tal qual acontece agora na questão da epidemia pelo coronavírus, nós não teremos sucesso se nós não trabalharmos de maneira unida, se nós não estreitarmos as parcerias entre as várias instâncias governamentais, entre as instâncias governamentais e a sociedade civil. E a mesma coisa acontece na política sobre drogas. Então, por exemplo, uma novidade que nós temos na política sobre drogas, para juntarmos todas as instâncias de poder, né, as instâncias federal, estadual e municipal, nós criamos agora a Comissão Intergestores Bipartite, que nós vamos juntar nessa instância de debate, de discussão, os gestores estaduais com o gestor federal. E é o nosso objetivo, no segundo momento, abrirmos também para os gestores municipais. Nós sabemos que não é possível nós criarmos e executarmos e monitorarmos políticas públicas sem estarmos juntos com todas as instâncias de governo. Não tem a menor dúvida. E também temos a clareza que nós não teremos sucesso na execução dessa política pública tão complexa como a política pública sobre drogas se não trabalharmos com a sociedade civil. E estamos trabalhando de maneira intensa nessa articulação com a sociedade civil. Hoje nós temos parceria, por exemplo, com as comunidades terapêuticas, temos parceria com entidades que trabalham na perspectiva de grupos de mútua ajuda, de apoio familiar, na recuperação de pessoas com dependência química, na prevenção do uso de drogas, como, por exemplo, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva, da Fazenda da Esperança. No ano passado, nós também nos aproximamos, estamos trabalhando também em cooperação com os grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Alanon, Naranon. São grupos que desenvolvem um trabalho extremamente importante e nós trouxemos para dentro da política pública esses grupos. Nós estamos buscando trabalhar com universidades. Nós lançamos agora 2 projetos de pesquisa, 2 pesquisas epidemiológicas, um em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, com a Unifesp, o outro com a Universidade de Brasília, com a UNB. Então, estamos trabalhando também próximos às universidades. Estamos com um projeto de capacitação para profissionais de terapêuticas, o projeto Compacta, que estamos realizando em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a UFSC. No final do ano passado, nós firmamos, com o capítulo nacional do ISUP, firmamos uma parceria importante para trabalharmos principalmente em projetos de prevenção ao uso de álcool e drogas. Firmamos também, ano passado, um acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Estamos trabalhando também muito próximos ao Conselho Federal de Medicina. Estamos trabalhando também de uma maneira bastante próxima com outros poderes da República, como, por exemplo, o Congresso Nacional. O ano passado, nós trabalhamos para a recriação da Frente Parlamentar Mista em defesa das comunidades terapêuticas. Estamos trabalhando também para garantirmos às comunidades terapêuticas acesso a emendas parlamentares junto ao Congresso Nacional. Trabalhamos também ano passado junto ao STF para impedirmos então que as drogas fossem legalizadas no Brasil. Essa foi uma grande vitória que a gente teve. A gente teve essa grande vitória porque nós conseguimos juntar um grande projeto que é a Marcha das Famílias contra as Drogas. Conseguimos juntar, então, nessa marcha, então, vários grupos da sociedade civil e fizemos grande pressão junto ao STF para que as drogas não fossem legalizadas no país. Enfim, então, tudo isso para mostrar que o que a gente tem buscado fazer na Senapred é trazer para o debate, trazer para as ações vários órgãos do governo, vários órgãos da República. Dentro do próprio governo, nós estamos trabalhando com outros ministérios. Agora, no mês de maio, nós vamos participar da campanha do Maio Amarelo, que é
um mês de prevenção a acidentes automobilísticos, acidentes no trânsito. Estamos trabalhando dentro do governo federal com outro ministério, que é o Ministério da Infraestrutura. Enfim, então a gente tem buscado fazer parcerias, trazer todos esses atores para dentro da secretaria, porque nós temos a plena convicção de que só assim, Paulo, a gente vai conseguir realmente trilhar um caminho de sucesso. Querido doutor Quirino, queria te agradecer muitíssimo por estar aqui com a gente. Nós tivemos, em média, aí 100 pessoas nos assistindo. Foi a primeira live que a gente fez aqui da mobilização FreeMind do capítulo nacional. A nossa ideia, inclusive, é continuar isso semanalmente, né? Mas hoje ainda temos muita coisa. Nós pedimos que o senhor fique aí com a gente, doutor Quirino, e nós vamos falar sobre um tema que é a questão da violência doméstica, da questão do uso de drogas dentro de casa, nesse momento de isolamento, como lidar com tudo isso. E vamos convidar a doutora Fátima Padim, que é psicóloga, especialista em dependência química, muito amiga do senhor também, para falar com a gente, né? E eu quero lembrar a todos, né? Às vezes a gente fala muito da questão das mortes do Covid, claro, é uma situação nova, tudo assustador, mas nós não podemos esquecer alguns números ligados à dependência química. Segundo a Organização Mundial da Saúde, morre anualmente com drogas lícitas e ilícitas mais de 32 mil pessoas por dia. Por dia, doutor Quirino. Então, assim, no mundo, né? Então, isso também é uma epidemia muito complexa e que cabe a todos nós da sociedade civil nos dar as mãos para conseguir isso, tá bom? Doutor Quirino, um beijo no seu coração, um beijo em toda a equipe aí da Senapred, e agora o Samuel aqui da equipe técnica vai fazer a troca com a doutora Fátima Padim. Fique aí com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Um grande abraço para você. E um grande abraço para a professora Fátima Padinha, professor Hermano Tavares. Queria te parabenizar, Paulo, te cumprimentar por essa importante iniciativa. É importante nós sempre fomentarmos o debate, levarmos informações para as pessoas. Então, eu só tenho a te parabenizar toda a sua equipe, pessoal do Exame Brasil, do Espírito FreeMind, por essa iniciativa tão importante. Eu aproveito aqui também para mandar um grande abraço a toda a nossa equipe lá da Senapred, que tem trabalhado duro para que a gente também possa dar sequência nas nossas ações do governo federal. Então, parabéns, Paulo, muito obrigado mais uma vez e sucesso no seu trabalho. Tá bom. Caso a live traga, aqui a gente vai abrir uma outra. Tá. Faz a... Hã? Se a live travar, a gente vai abrir uma outra. Se a live travar, pessoal, a gente vai abrir uma outra, mas estamos fazendo a troca aqui. Samuel é meu nerd. Vamos lá. Oi, doutora Fátima. Olá, olha. Tá me escutando? Estou escutando super bem. Eu não sei se está dando eco, mas eu já estou aqui com o fone de ouvido. Tá bom para vocês aí a questão da... Tá excelente. Tá, e então... o seu cenário está mais bonito do que o meu e do doutor Quirino, né? Mulher é sempre diferente, né? Olha, ela se preocupa em ter... É um privilégio, na verdade, assim, poder pegar o meu cantinho aqui, onde eu estou no verde, um pouquinho, e nesse isolamento aí, e passar um pouquinho de alguma coisa positiva desse isolamento na casa. Então, pegar um cantinho aí, dividir com vocês, é extremamente importante. Eu queria agradecer imensamente o convite. Estar falando com duas feras queridas, como o doutor Quirino e o doutor Hermano, para mim é um enorme privilégio. E também, Paulo, eu acho assim que cada vez mais essas iniciativas em relação ao convite da integração da comunidade, elas fazem a diferença. Então, eu acho que hoje nós estamos fazendo a diferença na medida em que você está convocando as pessoas.
Então, eu fico me lembrando do Mothers Against Drunk Driver, né? As mães que conseguiram mudar a lei nos Estados Unidos. Mulheres, obviamente. Não, tudo bem, estou brincando. Mas a força que tem, nós não sabemos a força que nós temos, na verdade, né? E eu acho que a gente... É muito importante, Paulo, essa sua iniciativa. Por quê? Porque você está trazendo temas que estão, de fato, agora deflagrados, mas são temas do cotidiano, tá certo? E poucas pessoas ficam cutucando as feridas do cotidiano, né? Ou dando, vamos dizer, tem mais dedos apontados do que mãos estendidas, né? Então, vamos lá. O que é importante? Você, assim, receber o meu abraço caloroso em nome das famílias. Obrigado. Mesmo. O pessoal diz que eu sou a Fátima Thatcher, mas é uma brincadeira. Na verdade, eu sou uma batalhadora em relação às famílias, né? Nós te conhecemos há muito tempo, sabemos disso. Isso, que eu sou briguenta aí pelos direitos, não, mas de fato, o sofrimento dessas famílias, né? Então, eu acho que a empatia, a solidariedade com essas famílias que a gente está vivendo dia a dia, e o que você falou é muito importante. Então, sou super à sua disposição. Nós vamos sempre assim, para facilitar, nós vamos fazer uma constatação e uma pergunta em seguida para que você possa discorrer. A gente pesquisou um pouco alguns temas tal, na nossa base. Assim. A gente tem ouvido falar, doutora, que a violência doméstica tem aumentado durante o período de distanciamento social exigido pela epidemia de coronavírus. Relacionamentos mal resolvidos, aumento do uso de substâncias químicas, principalmente o álcool. Com isso, o que, na sua opinião, está gerando esse aumento da violência? Quanto esse aumento de álcool e outras drogas é determinante para que esses números estejam aumentando? E o que se pode fazer para ajudar essas pessoas em confinamento? Na verdade, eu fiz uma pergunta com 3. Então, vamos lá. Eu acho que eu gostaria, nesse momento, de didaticamente dar uma dividida em relação à violência doméstica com o adulto e na criança e no adolescente. Perfeito. Então, nós temos já a Unicef, em 2010, ela já deu um dado importantíssimo dizendo que as denúncias de violência contra criança e adolescente tinham uma curva acentuada no Brasil. Quando a gente fala de violência, ela tem uma variedade de formas, né? E ela é influenciada por uma série de fatores. Desde a característica da vítima, do agressor, do ambiente físico e cultural onde eles estão inseridos, né? E a gente tem, por exemplo, um dado alarmante de violência sexual no Brasil, que são os casos de estupro. Então, veja, em 2018, nós tivemos 66 mil ocorrências, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E as mulheres são as principais vítimas. Agora, o que mais me impactou, entre elas, 3 de cada 4 são crianças ou adolescentes. Então, nós estamos falando de uma população violentada sexualmente em estupros, de uma faixa completamente vulnerável. Né? O Ministério Público, apesar de a gente olhar 66 mil ocorrências, o Ministério Público, o que ele nos diz? Ele estima que menos de 10% das vítimas de violência sexual notificam a polícia. Então, esse número é subestimado. Quando nos choca essa violência, ela está subestimada. Né? Então, o que o Ministério Público nos diz? Que é o nosso. Eu sou fã do Ministério Público nesse quesito de defender e de estar junto. O que eles falam? Né? A maioria dos agressores são conhecidos da vítima. E um grande número de estupros acontecem em casa. Então, assim, fazendo um link importante, nós temos o LENAD, que é o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, de 2014, do bloco de violência doméstica. O que se viu? Que 2 em cada 10 brasileiros, eles relatam que eles sofreram algum tipo de violência doméstica. E mais,
em 2 em cada 10 casos, o agressor estava sob efeito de álcool. Então, Esse é importantíssimo, esse dado. Né? O que nós vemos? A gente já sabe que a associação de violência contra a criança e abuso de álcool, ela é muito conhecida. O que acontece? O uso abusivo de álcool, ele afeta a função física e cognitiva dos indivíduos, reduzindo o autocontrole e as chances do indivíduo agredir e de agir violentamente, elas aumentam muito. Né? Então, nós, bêbados, fazemos coisas que sóbrios não fazemos. Né? Então, essa importância dessa correlação, ela já é conhecida em vários estudos. Agora, os estudos já mostram, Paulo, uma coisa muito importante, que é a associação entre a exposição do abuso físico e psicológico na infância, levando essas crianças a quê? Ao uso psicotrópico na fase adulta. Então, o que nós temos? O agressor, ele está sob efeito de álcool, ele agride essa criança, esse adolescente, e essa criança, esse adolescente vai repetir o modelo. Ela vai ficar vulnerável para o uso de substâncias. Então, por isso que quando a gente fala de violência, ela tem uma complexidade e, ao mesmo tempo, as medidas preventivas, por exemplo, no caso da criança, quando a gente tem que olhar para o ECA, Estatuto da Criança e Adolescência, e ele diz o quê? Ele impõe uma corresponsabilidade entre a família, a sociedade, a comunidade e o poder público. É nosso dever denunciarmos a qualquer menção que a gente possa ter de uma criança ou de um adolescente que possa estar sendo violentada. O Ministério Público, o ECA é claro, na dúvida, denuncie. Né? Claro. Então, nós temos, isso precisa ficar claro para todos nós, que nós temos uma corresponsabilidade que está escrita, está prescrita, ela está determinada no ECA. Né? Uma coisa importante, né, eu me interesso e cada vez mais eu fico mais impactada com esses dados de violência na infância, e quando a gente atende os jovens ou os adultos, e quando a gente colhe as histórias, muitos deles passaram por violências. Né? Ou, outra coisa importante, que isso é um recado para todos os pais, para nós família, nós aprendemos pelo exemplo. Nós não aprendemos pelo oposto do exemplo. Isso se chama transgeracionalidade. Né? Nós aprendemos pelo modelo. Os pais que estão bebendo em casa, eles são modelos. Eu estou dizendo que comportamentalmente isso é uma coisa validada. Então é muito importante. Eu fiquei muito chocada agora nesta pandemia, Paulo, quando eu vi uma propaganda, eu sei que eu não posso falar o nome, infelizmente, mas eu gostaria de falar. Uma propaganda, ela é um delivery só de bebidas. Tem um nome, é um bonequinho, deliveries de bebidas em casa. Eu falei, não, eu acho que eu tô... não é possível. Eu olho e eu vejo o Zé X lá, que diz assim, nós levamos a bebida no preço legal para vocês, geladinha até sua casa. Isso é um absurdo. É um absurdo. Nós, enquanto cidadãos, nós temos que nos mobilizar contra esse tipo de invasão na nossa casa, de estímulo a levar a bebida para nossa casa. Olha só, nós temos o último dado aqui, eu estou falando de São Paulo. Né? A gelada, é verdade, Juliana, estou vendo aqui que você colocou que além de levar a nossa casa com um preço de mercado, geladinho. Geladinha, é isso mesmo. Né? Esqueci do detalhe que chega geladinha, direta para o consumo. Né? Então, o que a gente tem, por exemplo, agora dos dados de março agora, né? Porque eu falei de dados de violência um pouco mais anteriores, mas que são atuais, né? Quando a gente coloca 5, 10 anos nessa curva ascendente, a gente teve agora em março, Paulo, 2.500 medidas protetivas que foram decretadas em caráter de urgência. Em todo o estado. Agora você veja, no mês anterior nós tivemos 1.934. Isso significa que com a pandemia, o que acontece? Acontece que nós tivemos quase um aumento de 30%
da violência doméstica a hora que existe um convívio dessas mulheres Talvez expostas. até mais, né, doutora? Porque pois é. Na segunda quinzena, né? Isso. E nós temos o quê? A subnotificação. Nós temos as mulheres que se calam, as mulheres que não falam. Como a gente viu, né, o Ministério Público diz que 10% das vítimas de violências, só 10% são notificadas, e nós temos 66 mil. Então, essa subnotificação